Ronaldo Ramos Caiado, 75 anos, natural de Anápolis, Goiás. É filiado ao Partido União Brasil, produtor rural e médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Casado com Gracinha Caiado e pai de 4 filhos, Ana Vitória Caiado, Ronaldo Caiado, filho em memória, Marcela Caiado e Maria Caiado. Em 2018, foi eleito pela primeira vez ao cargo de governador de Goiás pelo Partido Democratas. Venceu as eleições no primeiro turno ao obter 1.773.185 votos, o que correspondeu a 59,73% dos votos válidos. No pleito de 2022, já pela União Brasil, conquistou a reeleição em primeiro turno ao receber 1.806.892 votos, ou 51,81% dos votos válidos. Foi o primeiro governador de Goiás a vencer 2 eleições consecutivas no primeiro turno. Foi apontado por institutos de pesquisas de atuação nacional no final de 2023 como o governador mais bem avaliado do Brasil. Antes de chegar ao executivo, Caiado foi eleito para 6 mandatos no Congresso Nacional. Em 1990, foi o deputado federal mais votado de Goiás pelo PSD. Em 1998, 2002 e 2006, obteve assento na Câmara como representante do PFL. Em 2010, foi mais uma vez eleito como deputado federal pelo Democratas. Em 2014, candidatou-se ao Senado Federal, sendo eleito por Goiás com o percentual de 47,57% dos votos válidos. Ronaldo Caiado ingressou na vida pública na década de 1980. Foi fundador da União Democrática Ruralista, UDR, com o objetivo de defender os interesses dos proprietários rurais. À frente da UDR, juntamente com a Organização das Cooperativas Brasileiras e a Sociedade Rural Brasileira, organizou em 1987 protesto que levou milhares de agricultores a Brasília. Entre as reivindicações estavam o realinhamento dos preços mínimos e o fim das importações de alimentos. Em 1989, com o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, candidatou-se ao cargo pelo Partido Social Democrático, PSD, e obteve 488.872 votos. Descendente de família tradicional da política goiana, o avô de Ronaldo, Antônio Ramos Caiado, conhecido como Totó Caiado, foi deputado federal 1909, 1921 e senador. O tio Brasil Ramos Caiado governou o estado de 1925 a 1929 e depois ocupou o cargo de senador. O primo Leonino de Ramos Caiado foi governador de Goiás entre 1971 e 1975. Na 24ª Marcha de Vereadores Legislativos, temos a honra de apresentar o governador do estado de Goiás, senhor Ronaldo Caiado. Juntamente com o vereador Chiquinho e o presidente da UVB, Gilson Cousatti, que compõe a mesa. Direto? Bem, bom, primeiro, boa tarde a todos os senhores, senhoras, vereadoras, vereadores, demais lideranças que se fazem presentes aqui na tarde de hoje, nesse grande encontro dos vereadores, que já estive aqui, à época, como senador da República. Eu tive a oportunidade de ser recebido aqui pelo nosso presidente Gilson, e cumprimento toda a diretoria nacional da nossa UVB, que é a nossa unidade aqui, a união de todos os vereadores do Brasil, que eles estavam me dizendo números de 58 mil vereadores e vereadoras no Brasil. No estado de Goiás, 2.489 vereadores.
é algo que tem uma capilaridade inimaginável. Cumprimentar também ao Chiquinho, que é o nosso vereador de Goiás e que preside a nossa União dos Vereadores de Goiás, nossos vice-prefeitos, vereadores, assessores das câmaras municipais, a toda a imprensa aqui presente. Bom, primeiro eu quero falar com vocês, conversar, que realmente a minha origem é no Legislativo. Então, eu tive a oportunidade de chegar no Executivo já em 2018, na minha eleição, quando, na verdade, eu estou na vida pública desde 1989, tá certo? Momento em que eu fui candidato a presidente da República. Então, eu comecei às avessas. Ao invés de começar normalmente a política, eu já comecei naquele momento em que eu havia, naquela época, montado a estrutura de defesa do produtor rural, que foi citada aqui no meu currículo, da UDR, momento em que nós lutamos por aquilo que, graças a Deus, está constituído na Constituição brasileira, que é o direito de propriedade, que é a defesa da terra produtiva, da livre iniciativa, da economia de mercado. E desde aquela época, eu, com 39 anos, fui candidato a presidente da República, lógico, muito mais, talvez, para o debate do que com as chances reais de poder ser eleito. E, a partir daí, eu voltei a uma estrutura na política de vir como candidato a deputado federal. Fui deputado federal durante 5 mandatos, depois senador da República. Então, vocês veem que a minha origem é no Legislativo. 24 anos da minha vida foi dentro do Congresso Nacional, nos debates, participando de cada um dos momentos, de cada uma das matérias que são ali realçadas e que devem ser legisladas por nós e controlado o orçamento também por nós. Então, eu adoro o parlamento, eu sou apaixonado pela tribuna, eu acho que a referência que tem, sejam vocês na Câmara de Vereadores, o deputado estadual ou no Congresso Nacional, nós temos uma relevância ímpar de poder debater os assuntos mais importantes do nosso município, dos nossos estados e também do país Brasil. E por que eu falo isso? Quando eu fui candidato a governador, eles falaram assim em Goiás: "Pô, mas o Caiado só foi parlamentar, nunca administrou nada. Se ele for lá governador, provavelmente ele não vai dar conta nem de poder amanhã administrar o estado como Goiás." Eu dizia às pessoas, e hoje eu pude provar isso, que quando a gente é legislador, é diferente do executivo. O executivo ele tem a prerrogativa ali de poder encaminhar o projeto, de sancionar o projeto, de vetar o projeto, de determinar a obra, de definir prioridade no seu plano de governo. O vereador, o deputado, nós temos que ter habilidade para poder construir maioria. É daí que é a grande lição da vida pública do país. Então, aquilo é que me deu a experiência para eu chegar ao governo do estado de Goiás e poder sempre ter uma política muito e diretamente municipalista. E que todos os meus projetos de governo eu não decidia sozinho. Eu tinha lá o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, tinha ali representantes também do Ministério Público, tinha ali representante também do Tribunal de Contas, para construir maioria naquele projeto que eu enxergava como sendo o ponto prioritário. Então, nós, ao termos a origem no Legislativo, nós temos o hábito do diálogo, de construir no diálogo, na argumentação, na capacidade de prevalecer quem tem mais preparo e conteúdo na defesa das suas ideias. É isso que é o encanto do Legislativo, e o Legislativo jamais pode perder essas suas características.
Além disso, eu hoje fui chamado também para poder dizer a vocês, e está aqui o nosso presidente da nossa União dos Vereadores de Goiás, o Chiquinho, talvez tenha sido o único governador que recebeu em palácio, se não foram todos, todos foram convidados, os 2.490 vereadores do estado de Goiás. Talvez tenha sido o único no Brasil que tenha recebido todos eles. Ao mesmo tempo, dentro do palácio lá de despacho do governador, Chiquinho sabe, tem ali uma sala para que o presidente da nossa União aí dos Vereadores possa ter lá facilidade de despachar com os demais secretários, como também ter audiência com o governador do estado. Então, eu sempre governei dessa forma. E essa forma deu certo. Por que ela deu certo? Porque nos últimos 3 anos, todas as pesquisas que fazem no Brasil inteiro, Goiás é o estado mais bem avaliado do país em todas as pesquisas que são feitas. Isso mostra que você só é bom governador se você tiver a capilaridade que o vereador tem. Do contrário, se você não tiver uma ação de parceria com o vereador, com os prefeitos, deputados estaduais, federais, se você não souber governar dentro do sentimento que você não é dono apenas da caneta e como tal das decisões, todo o assunto e todo o benefício chega para cada cidadão em cada interior. E a partir daí nós identificamos pontos que foram primordiais. Primeiro, nós somos o primeiro lugar no Brasil em educação. Naquele momento, a alimentação nos colégios era precária. A estrutura dos colégios eram totalmente destruídas. Não tinha uniforme. Não tinha o que se tem hoje de métodos mais modernos e atuais. Todos os nossos colégios foram reformados, laboratório de física, química, biologia, uniforme, condição dele ter o que chamam de tio caiado, que foi o primeiro, depois o governo federal copiou, chama pé de meia, que eu via que o jovem, principalmente no ensino médio, ele normalmente queria ter alguma coisa e por isso ele saía do colégio, momento em que eu estipulei um cartão de R$ 111, que pode ser apenas simbólico, mas é referência para as crianças, para os jovens que têm aquele cartão, ele se sente ali uma pessoa respeitada e poder ter aquele sustento do seu lanche, ou talvez de sentar até com a sua namorada e poder oferecer ali uma oportunidade de ir a um cinema. Tudo isso, gente, é governando com o vereador. É a ideia de cada um. É o vereador lá do interior que disse a mim, governador só tem casa em grande cidade, porque lá em grande cidade ele dá conta de pagar a parcela da Caixa Econômica Federal. Nós aqui do interior, nós não damos conta. Então não existe casa aqui. Eu vou entregar até o final do meu governo 10.000 casas a custo zero no estado de Goiás, como sendo a maior referência de política social no país. Só existe no estado de Goiás. Eu entrego as casas no valor médio de 130 a 140 mil reais, entrego a escritura na mão e a chave na mão das pessoas que estão cadastradas na extrema pobreza dos nossos municípios do interior do estado. É uma política social de emancipação. Goiás foi o primeiro lugar em emancipação das nossas pessoas na extrema pobreza. Não é o cartão para que ele amanhã tenha a condição de poder ter ali a sua alimentação. É mais do que isso. É o Goiás social para qualificar a pessoa e dar a ele fez uma qualificação dentro do Colégio Tecnológico de Goiás, vai ser lá costureira. O estado de Goiás dá a máquina elétrica para ele e os aviamentos, e ele começa a vida. Ele quer ser amanhã uma confeitaria, uma panificadora. Faça o curso, o estado até 5.000, sem cobrar nada, dá para ele o material para ele iniciar. Afinal de contas, são várias as atividades atingidas. Isso fez com que Goiás, que é um estado do centro-oeste,
empatasse agora com os estados do Sul, como sendo o estado com menor percentual de extrema pobreza no país. Isso tudo é dentro de uma ação compartilhada. O governador não sabe onde é que está a pessoa da extrema pobreza no interior de cada município. São vocês que conhecem, são vocês com a participação também da assistência social do município. A política de Estado é uma política de ação concreta com vocês. Ou seja, eu tenho uma política de asfaltamento, da recuperação das vias das cidades. O asfalto está ruim. Aí eu faço tantos mil metros quadrados ali de recapeamento com CBUQ. Olha, tem patrulhas mecanizadas que vão tratar também das rodovias vicinais e que lá chegam e o prefeito não tem custo nenhum e a comunidade não tem custo algum. Tudo é bancada pelo governo. Então, são ações concretas que mostram que você leva dignidade ao cidadão e você leva algo que a pessoa enxerga o resultado imediato na vida dele. E outro ponto, que eu, como médico que sou, o que nós avaliamos é que muitos estados, talvez Goiás tenha uma situação muito precária, tinha uma situação muito precária, como alguns outros estados do Brasil, onde um leito de UTI estava distante do meu município, que dividia com a Bahia ou com Tocantins, 650 quilômetros. Ora, o cidadão não morreu, não foi do infarto. Ele não morreu, não foi do AVC. Ele não morreu, não foi do acidente. Ele morreu porque não tinha um hospital na região para que ele pudesse ser atendido. Então, quer dizer, a regionalização da saúde é algo que eu, no meu governo, implantei, levando qualidade de vida e perspectiva de salvar as pessoas sem que tenha amanhã a condição de não ter aonde repousar ali um paciente que precisa de um atendimento de média e de alta complexidade. Então, são ações concretas que nós fizemos nesse processo de parceria com os municípios. E aí, eu venho hoje discutir um assunto com vocês, conversar um assunto com vocês, que me preocupa muito, certo? Quando se tira a prerrogativa de um deputado, de um vereador, de um prefeito, de um governador, eu sou o primeiro a reagir. Então, vejam, às vezes as pessoas gostam de rotular, mas o Caiado ele está contra a reforma tributária. Não é isso. Eu não sou contra a reforma tributária. Eu já sofri muito isso. Antigamente falavam porque o Ronaldo Caiado é contra a reforma agrária. Pelo contrário, se você for ver, Goiás, onde é que tem reforma agrária que está produzindo, foi onde é que nós construímos ela. Porque lá, no entanto, as pessoas não tinham eletrificação, não tinha rodovia, não tinha capacidade de produção com rentabilidade, então não tinha essa capacidade. Então, o que é que nós precisamos mostrar? É que, em termos da reforma tributária, eu fui o único governador que saía andando o Brasil para discutir a reforma tributária. A pergunta que eu fazia era o seguinte, veja bem, se vocês hoje estão concentrando os tributos, agora não tem mais tributo municipal. Então, vou pegar o ISS, vou reunir ele com o ICMS e vou mandar tudo para Brasília e depois eu vou mandar uma mesada lá para o município. E aí a Câmara de Vereador vai fazer o quê? A Assembleia Legislativa, eles vão fazer o quê? Vocês vão legislar sobre o quê? Qual é o valor da mesada? Então, quando eu falo que nós precisamos cada vez mais da unidade dos vereadores e quem legisla, porque não pode transformar a Câmara de Vereador, a Assembleia Legislativa, apenas em poderes para dar nome à rua, nome à praça. A função nossa do legislador, a função primordial nossa é a peça orçamentária. Esse é o motivo do legislativo. É a peça orçamentária e a fiscalização do orçamento. Mas esse orçamento, ele é projetado como?
Como é que ele vai ser calculado? Se todo o meu ISS vai ser levado junto com o ICMS para dentro de um conjunto de valores de todos os municípios do Brasil, aqui num conselho gestor que vai ter R$1 trilhão na mão, para depois dizer o que vai chegar a cada município. Ora, o cidadão vai discutir o IPTU, o ISS, na Câmara de Vereador, com o vereador e o prefeito. Ele tem uma previsão orçamentária. Agora, você vai ficar amanhã na dependência do que o Conselho Gestor de Brasília mandou para 5.500, quando aumentou mais um, 5.569 municípios no país. Então, quer dizer, quem é esse iluminado? Quem é esse iluminado que dá conta de tratar o Brasil dessa maneira? Aí me falaram, não, governador, esse assunto é porque ele foi implantado lá na Índia. Aí, rapaz, lá vou eu para a Índia. Ótimo, gosto de estudar. Olha, quero ir para a Índia. Montei uma agenda, meu secretário de governo, secretário da Economia, Fazenda, Planejamento, e fui lá passar 14 dias na Índia. Realmente eles implantaram isso lá. O que acontece? A Índia não tem a condição, ou seja, o avanço fiscal que nós temos no Brasil. Essa é a realidade. Então, o que eles tinham? Uma desordem fiscal. A partir daí, eles implantaram esse sistema, onde concentra todo o dinheiro do Estado e do município dentro de um comitê gestor. O que aconteceu? Concentração em cima dos estados mais ricos da Índia. Porque lá tem renda e lá tem capacidade de consumo. Mas, governador, isso é uma hipótese? Não, não é uma hipótese. Isso foi dito por eles. Claramente, olha, infelizmente, a migração das indústrias, elas realmente foram para as grandes cidades, onde é que tem maior poder de consumo. Porque lá é que vai ter a maior capacidade de aquisição e, como tal, vai ter a maior capacidade de consumir. Mas vem cá, e os estados que produzem como serviço? Você não pode, ali, ter condições de poder se creditar da parte trabalhista. Então, você vai ser taxado em quanto? Quando começou o IVA, eu disse, vai chegar a 32%. O governo disse que não passava de 24%. Hoje o cidadão vai chegar tranquilamente a 30%. Aí eu pergunto a vocês, todos são vereadores e vereadoras. Nós conhecemos a vida como ela é. Aí você vai chegar lá, não vou falar aqui qual a profissão. Mas vamos dizer, uma profissão na área jurídica, uma profissão na área da saúde. Como é que você quer? Você quer tratar com recibo ou sem recibo? Sem recibo é 30% a menos. Olha, então, esta realidade, a pessoa pensa que o Brasil é do tamanho da França. Não, a França é do tamanho da Bahia. Então, as pessoas querem copiar um modelo que não tem nada a ver com o tamanho continental do Brasil. Se nós a vida toda copiamos o modelo americano, lá cada estado tem a sua autonomia para poder legislar sobre a parte tributária. Agora, você copia um país da Europa, cada um tem lá suas peculiaridades, são pequenos países, e você quer que a regra de Brasília descete do Amapá ao Rio Grande do Sul, do Ceará até ao Acre. São realidades diferentes. Quer dizer, essa situação da reforma tributária, ela tem me preocupado sobremaneira.
Por quê? Porque vocês, aí, neste momento, vão saber o seguinte, olha, cada estado vai mandar um representante. Tá? E aí, cada estado também vai mandar um representante dos municípios. É um só. Aí o vereador lá do Acre, não, eu quero saber por que o repasse mensal meu está sendo esse. Olha, é fácil, você vai na secretaria do seu município, você chega lá, pede por que está sendo esse. Agora, você imagina bem, você pedir um requerimento num conselho gestor em Brasília, para ele poder responder ao município de Quixadá, lá no Ceará, como é que foi feito a distribuição daquele valor para aquele município. Como é que você vai planejar o seu governo? Amanhã, vereadores e vereadoras chegarão à prefeitura, ao governo do estado. Como é que vocês vão planejar o seu governo? Então, o que eu luto muito é que não se tire a prerrogativa do município. Se nós somos um estado federado, um país federado, nós temos que respeitar as unidades de estado e as unidades municipais. Quanto mais você concentra poder em Brasília, mais você retira a sua capacidade de legislar ou de decidir sobre o seu município. Essa é a grande realidade que eu chamo a atenção e debato com cada um que quiser sobre esse assunto. Ah, mas tem alguns estados que vão progredir muito. Gente, nós não estamos num país onde a gente quer que algum estado progrida demais e o outro se inviabilize. No levantamento que meu secretário de Planejamento fez, 1.700 cidades no Brasil ficam inviabilizadas. Totalmente. E outras, como por exemplo o meu estado, nós também vamos perder empresas. Agora, se eu quero fazer um estado crescer, eu tenho que entender que cada região tem a sua peculiaridade. Cada região precisa de um incentivo específico para desenvolver a sua parte agrícola, a sua parte industrial, a sua parte de manufaturados. Então, tudo isso você tem que raciocinar com a visão de Brasil. Você não pode pegar uma pessoa aqui em Brasília que nunca governou nada, tá certo? E que, de repente, imagina no papel e realmente coloca aquilo como sendo uma regra para vocês, vereadores, deputados estaduais. E aí? Como é que vai ser o orçamento do seu município? Bom, mas qual é a minha base de cálculo? Qual é a minha projeção para a minha peça orçamentária? Não, considere que você recebeu o ano passado, reajustado pela inflação. Espera aí. Calma lá. Eu sou vereador. O meu estado, o meu município tem direito de crescer. Eu tenho hoje aquilo que chama adicional do ICMS. Se eu produzo mais, meu estado tem um repasse maior. Meu município tem um repasse maior. Então, existem também os fundos para que a gente possa poder promover não a concentração em grandes estados no sentido econômico, mas uma distribuição para que a cidadania chegue em todos os municípios federados. No momento em que você empobrece e concentra poder, você faz o sentido migratório das regiões que são fronteiras agrícolas ou regiões que estão cada vez mais com aptidão para poder ampliar a sua capacidade de produção, e elas são cada vez mais atrofiadas, cada vez mais impedidas da atividade pessoal poder gerar riqueza para seu município. Ora, o cidadão é prestador de serviço, ele é um eletricista.
O que é que ele vai ganhar com esse sistema? Nada. Por quê? O que é que ele vai contabilizar para ele em termos de cadeia de impostos, sendo que não é a atividade dele, é ele que está chegando lá, ele que está consertando, ele que está trabalhando tudo. Então, ele cobrou do cidadão lá R$100. Aí R$30 vai para tributo. Então, a realidade é que cada um tem que saber a situação que ele vive. Agora, se eu tenho uma indústria, tá certo? De medicamento, eu estou com a indústria de medicamento lá em São Paulo. Eu compro os produtos todos da Ásia. Já chega no porto lá. Eu já acredito de todo aquele compra que eu fiz. Já acreditei. Depois, todo o meu gasto para industrializar aquele produto, eu também me contabilizo dele. Quando eu for vender, eu não tenho problema de transporte, porque minha maior área de consumo está onde? Está lá, nos maiores estados, ou está nos menores estados. Não é só maior ou menor em termos de população, é em termos de renda. Porque o estado, às vezes, pode ter uma população grande, mas não tem renda para adquirir. Então, na nossa época, nós tínhamos a distribuição também, tá certo, do fundo de participação de acordo com aquilo que o município pudesse gerar e não apenas com a população que tem, porque muitas vezes você tem muita gente, mas você não tem renda naquele município. São municípios que dependem muito mais de bolsas, no sentido de poder fazer um apoio àquelas pessoas que são mais carentes e que estão na dependência ali, na condição de pobreza ou de extrema pobreza. Então, é um processo que eu falo sempre, gente, eu tinha um professor muito interessante, ele era uma pessoa muito assim, não só inteligente, mas ele dizia o seguinte, o teórico muitas vezes chega, não estou conseguindo chegar. Hã? O seguinte, ele dizia que tem gente que senta, vai lá e fala assim, eu vou fazer uma cirurgia entrando pelo cérebro, passando aqui pela coluna cervical e vou chegar lá no tórax. Isso no papel é uma maravilha. Porque o paciente não sangra, não complica, não infecciona, não tem nada. Agora, você bota o doente na sala e vai fazer essa cirurgia, ele morre no centro cirúrgico. Então, a vida como ela exige que a realidade... mas a burocracia hoje é muito grande. Tudo bem, concordo que a burocracia é muito grande. Vamos realmente cortar a burocracia. Ora, por que os Estados Unidos, que é o modelo que o Brasil copiou, que dá total liberdade para os estados e seus municípios legislarem, por que nós vamos copiar um modelo, se não aquele que é exatamente os Estados Unidos da América do Norte, ou seja, entes federados que constituem uma nação com um tamanho um pouco maior do que o Brasil. Então, a maneira de colocar a prática deles é uma prática que vocês estão na gestão agora, mais 4 anos na Câmara, certo? Então, quer dizer, 2030, eu vim ficar 2028, desculpa. 2028, vocês já vão sentir o reflexo disso no orçamento de vocês. Eu não sei como é que vai ser o orçamento. Não. Então, quer dizer que eu não posso crescer mais no meu município? É o que eu tinha mais inflação, é isso que eu posso? Então, a Câmara de Vereadores só pode legislar sobre um orçamento que tinha mais isso. E se eu tiver uma perda de produção? E se eu amanhã tiver um aumento da produção? Eu não tenho benefício disso, não?
Então, é isso que tira dos municípios e dos vereadores essa relevância na decisão da peça orçamentária e, ao mesmo tempo, no crescimento da cidade, que muitas vezes não tem a infraestrutura de rede de internet, de cabo óptico, de rodovias, de portos, de renda per capita mais alta. E esse sistema está empobrecendo essa região mais ainda. Ah, mas por que você está falando isso? É muito fácil. É o que eu disse, o tal do Bernardo Api devia, pelo menos, ir lá na Índia e ver o que está acontecendo. Porque lá implantaram em 2017. Não é um negócio que está implantado agora. Implantado em 2017, vai lá ver. Vai lá ver o que é. Os 3 estados mais ricos da Índia estão bombando. E os outros? Migrando para lá. Então, quer dizer, não é esse o pensamento de um país ou uma política nacional de estabilidade e de distribuição tributária para que nós possamos desenvolver. Eu acho que eu já me extrapolei do tempo aí, eu peço desculpas, eu quero, antes de concluir aqui, também me colocar à disposição para alguém desejando formular alguma pergunta. Agora, mais uma vez, mas o Caiado está criando caso aí porque tem uma emenda à Constituição que diz agora, igual essa reforma, nós vamos criar um sistema único de segurança pública. Vem cá. É o que eu disse ao ministro da Justiça. Por favor, ministro, cada estado sabe da sua realidade. O crime tem a sua característica. Não adianta Brasília querer tomar o comando, porque se hoje o estado de Goiás é o estado mais seguro do Brasil, é porque eu estou à frente do comando e autorizo que minhas forças de segurança implantem segurança plena no estado de Goiás. É o que eu falo e repito. Faccionado não manda em nenhum palmo de terra no estado de Goiás. Faccionado não se cria no estado de Goiás. E isso é que leva o desenvolvimento do estado. E não é agora, não. Quando eu assumi o governo, no meu primeiro dia de governo, eu com minhas tropas todas ali, postadas, eu como governador no primeiro dia disse, ou bandido muda de profissão, muda do estado de Goiás. Essa foi a máxima implantada lá dentro. E hoje, você anda com o celular, você dorme na sua fazenda, você dorme na sua casa, você pega seu ônibus às 4 horas da madrugada, você vai para a feira, você faz o que você quiser. Segurança plena no estado de Goiás. Não se tem outra condição de cidadania que não seja também a segurança pública. E agora, para finalizar mesmo, dizer a vocês que hoje é um dia muito especial para mim. Vocês sabem da luta política, todos nós somos políticos. E ontem nós conseguimos construir um grande entendimento, um acordo onde União Brasil e o PP federaram, vão fazer o evento. O evento vai ser aqui em Brasília, na terça-feira que vem, e também eu tive a oportunidade de poder sair como pré-candidato desses 2 partidos. Meu muito obrigado a todos vocês, um abraço no coração, e Goiás está sempre à disposição para recebê-lo. Muito obrigado, governador Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás. Vereador Chiquinho vai fazer a entrega do certificado de uma lembrança ao governador Caiado. Nosso muito obrigado. Boa tarde, vereadores! Que alegria poder, nessa tarde, ser de Goiás ao lado do nosso governador, Ronaldo Caiado, o melhor governador avaliado do Brasil. Nossos vereadores, agradeço a oportunidade de, como presidente da União dos Vereadores do Estado de Goiás, poder trazer na Marcha dos Vereadores o nosso governador, o meu governador do meu partido, do União Brasil. Agradecer de coração ao Gils, que desde a primeira oportunidade abriu as portas para que esse momento pudesse ser realizado. E hoje aqui, o governador deixar a sua marca, o seu
as suas palavras de que quer fazer por esse Brasil. Vamos entregar ao governador a lembrança da União dos Vereadores do Estado de Goiás, as cidades aqui, nosso abraço, Anerópolis, Jataí, pessoal de Barro Alto, Viçosa, Tocantins, Miracema, Tocantins e o povo goiano. Natividade, Terra Boa. O governador recebe aqui a Lapão da Bahia, nós tivemos na Bahia. Tá. Rio Grande do Goiás, que vai receber aqui, governador. A homenagem nossa da União dos Vereadores do Estado de Goiás. O piqui, que é o símbolo da União dos Vereadores do Estado de Goiás. E eu criei uma frase assim, governador: os espinhos são muitos, mas o sabor da vitória é muito mais, porque realmente os vereadores sofrem, mas a nossa vitória é muito mais. Parabéns, governador, fica a lembrança, nosso agradecimento do Gilson, e também trouxemos do Gilson, nosso presidente. E nesse momento, o presidente Gilson entrega ao governador Ronaldo Caiado a sua lembrança da Marcha dos Vereadores. Obrigadão, gente. Vai encerrar aqui, Gilson. A nossa lembrança aqui também. Aqui, ali, ó. Pessoal. Ao Gilson também, a nosso reconhecimento da União dos Vereadores do Estado de Goiás. Valeu, vereadores. Até a próxima marcha, que Deus quiser. Continua com a União dos Vereadores do Brasil, com o melhor presidente da UVB de todos os tempos. Uma salva de palmas, nosso Gilson Gonzatti. Obrigado, Francisco Carvalho Chiquinho, presidente da União dos Vereadores do Goiás. Mais uma vez, os aplausos de vocês para o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado.